noite a todos. Muito obrigado por terem vindo. Concedem-me a honra de me ouvir. E eu gostaria, obviamente, também de expressar quanto me sinto honrado por participar na apresentação desta obra monumental. Devo confessar que há muito tempo não falo de outra coisa que não seja educação. E, portanto, isso também me deu o prazer de poder falar de uma outra coisa de que eu gosto muito, que não é educação. E, nesse sentido, muito obrigado pela oportunidade que me concederam. Eu queria fazer, eu não venho com notas, venho com 10 fichas que correspondem a slides no PowerPoint. E, portanto, vou tentar ser sintético e as 10 fichas servem precisamente para eu para não abusar da vossa paciência. Na primeira ficha, a primeira coisa que eu julgo que vale a pena destacar é a enorme coragem com que os editores aceitaram este desafio, porque é um desafio editorial, tenhamos consciência disso, e que é um desafio que alarga o horizonte das experiências já realizadas, superando-as, pelo menos daquelas que eu conheço, mas que estavam sempre muito orientadas ou para as obras completas de um determinado autor, ou então para... Lembro-me daquela excelente coleção que eram os clássicos Sá da Costa, não é? Que foi de uma iniciativa de grande importância para a cultura portuguesa, e confesso que, enfim, este conjunto de volumes e a forma como ele está estruturado, eu não vou falar porque só tive acesso a 2, e portanto, mas a maior parte das obras que são enunciadas no plano, direi que a maior parte conheço-as, umas melhor do que outras, mas julgo que é de uma enorme coragem precisamente assumir a responsabilidade desta edição. E nesse sentido, os meus primeiros, enfim, as minhas primeiras congratulações vão precisamente para os editores. Em segundo lugar, porque rompe com os horizontes tradicionais, a preocupação de conferir a esta coleção a base, o enquadramento científico que ela merece. E nessa perspectiva, julgo que conseguiram juntar, como dizem muito bem na introdução, a universidade mais antiga portuguesa com a mais recente. Isso é interessante, precisamente porque há aqui, digamos que o juntar de tempos, culturas universitárias muito diferentes. E eu julgo que esse também é um desafio. É um bom desafio que eu julgo, tenho a certeza, que dará bons resultados. Mas também aos 2 coordenadores. Em primeiro lugar, ao professor José Eduardo Franco, é um historiador da cultura que já demonstrou ao longo, não é o problema do currículo, é o problema das obras. Porque às vezes há muita gente que tem currículo, mas não tem obra. Não é? Há uma pequena diferença. Hoje, na universidade, olha-se para o currículo. Não se olha para as obras. Eu sou sempre avaliado, como professor universitário, pelo número de artigos que publico aqui ou acolá, mas ninguém os leu. E ninguém os discute. Não é? E, portanto, os novos tempos deixam-me, de alguma forma, digamos que preocupado, porque há aqui uma preocupação excessivamente quantitativa, e eu sou economista de formação, vejam bem, relativamente à quantidade que se produz e não à qualidade que se produz. E, portanto, o professor José Eduardo Franco vem da sua formação de uma casa exemplar, que eu também frequentei, já nos idos finais dos anos 70, a Maison des Sciences de l'Homme, a École des Hautes Études de Ciência Social também, e, portanto, traz-nos, digamos que, um traço de formação que lhe confere precisamente a responsabilidade não de se fechar no seu ofício, mas, acima de tudo, de conseguir abrir para o ofício que é de todos, não é?
essa visão eclética, essa visão alargada do que é a cultura e não apenas uma visão concisa, confinada do que nós entendemos que seja a cultura. Ao professor Carlos Filhais, eu sou sempre suspeito porque é já um velho amigo, mas para além de físico, eu acho que ele antes de mais é físico. Ele desenvolveu um trabalho excepcional como professor, mais excepcional como um divulgador de ciência, e não quero deixar, porque acho que também isso marcou o seu percurso como professor, como investigador, como cientista, mas também, acima de tudo, como cidadão, quando assumiu a responsabilidade de dirigir a biblioteca da Universidade de Coimbra. Eu acho que deve ter sido uma experiência excepcional, que o moldou também. Chegando a esta idade já não é fácil. O barro já está suficientemente cozido para que possa ser moldável. Mas eu acho que ainda conseguiu. E nesse sentido, julgo que a qualidade científica e cultural dos coordenadores dá-me garantias, precisamente, não de fazer uma grande obra, mas de fazer, ao mesmo tempo, uma grande obra, mas sendo uma obra diferente, na forma como se aborda. Estamos perante aquilo que se designam de obras pioneiras. Achei muita piada, precisamente, à busca da origem etimológica do que é pioneiro, não é? Mas, olhando precisamente para os traços da cultura portuguesa, mesmo não tivéssemos que ir à origem etimológica da palavra, penso que trata-se de desbravar o desconhecido. Não é? Trata-se, no fundo, de dar vazão e resposta à inquietação que se tem perante aquilo que não se conhece. Trata-se de confrontar os mitos que a história cria sempre. A construção histórica tem sempre uma dimensão mitológica, mesmo nos nossos dias. Há uma espécie de mitos sacralizados que se aproximam da própria ideia de ideologia, não é? E nesse sentido também são mitos que nos iludem e que nos vão obrigando precisamente a ter uma tensão constante entre aquilo que nós queremos observar e aquilo que nos deixam observar. Em terceiro lugar, porque são obras que desvendam o oculto. Há aqui, digamos que, como obras pioneiras que são, uma luta contra algo que nos oprime. Aquilo que nos oprime é precisamente aquilo que está oculto, aquele silêncio ou aquela escuridão que nos limita, que nos confina. E nesse sentido, estas são as obras que nos desvendam e que, de certa forma, desocultam precisamente o que temos sido, o que fomos e, eventualmente, nos poderão também desocultar sobre aquilo que nós queremos ser. Mas, por último, também, elas são pioneiras porque nos revelam o novo, a novidade, em cada época. O que é novidade em cada época? Não é? Nós hoje falamos da inovação e só temos olhos para a inovação tecnológica, andamos completamente iludidos, de certa forma, mas de alguns aspectos até bem iludidos, não há problema nenhum, mas há uma ilusão que nos faz pensar a inovação como algo também, eu diria, quase mítico, não é? E nessa perspectiva, estas obras têm, de alguma forma, a capacidade de nos desafiar relativamente ao adquirido, porque elas nos abrem portas e, acima de tudo, nos abrem novas portas para o conhecimento. Terceira ficha que eu vos trago é porque são obras da cultura portuguesa. E eu aqui apraz-me registar que, subjacente à concepção e ao planeamento destas obras, há uma ruptura com a visão tradicional da cultura literária. Quando nós falamos de cultura, pensamos sempre e quase de imediato sobre a cultura literária. Só que há uma cultura escrita que não é só literária e que não deixa de ser cultura. E é nesse sentido que, quando nas primeiras páginas do primeiro volume
se entende a língua e a cultura como indissociáveis e como expressão do conhecimento, porque no fundo cultura é conhecimento. As fontes de cultura podem ser diversas, pode ser um conhecimento mais codificado, mais erudito, mas pode ser um conhecimento que eu diria que é mais tácito e mais informal, mas é conhecimento. E a cultura é, antes de mais, conhecimento. E é nessa perspectiva que os critérios de seleção dos próprios textos revelam-nos precisamente esta imbricação entre o que é a língua e o que é a cultura, como é que a língua, no fundo, moldou a cultura e como é que a cultura moldou a própria língua. Não só através do escrito literário, mas através de todos os outros escritos que, no fundo, contribuem precisamente para essa dimensão que eu julgo que é uma dimensão universal. Nela cabem desde a poesia ao relato de viagens. Nela cabem os tratados científicos, tal como as obras sobre arquitetura ou engenharia. Aí cabe também a arte da retórica, tal como a medicina ou a farmácia. Todas são expressões de uma visão da cultura que não é estritamente literária e que não deixa de ter qualidade literária só porque não é literatura. E nesse sentido eu conheço algumas obras, e porque trabalho com elas, que são tão bem escritas, com uma qualidade literária enorme, e no fundo são uma espécie de relatórios. Lembro-me sobre o relatório sobre a arborização do reino, ou lembro-me sobre o recenseamento dos gados, de 1860 e poucos, que são escritas por pessoas que sabiam escrever o português, não obstante não serem literatos. Eram engenheiros, agrónomos, cientistas, e isso faz parte também da nossa cultura. Nós não podemos ter essa visão, que eu diria, essa visão limitada do próprio conceito de cultura. E nesse sentido, este critério, que é um critério de romper estas paredes confinantes, julgo que é um critério que foi muito bem utilizado e, de certa forma, é um valor acrescentado que dá uma outra imagem, uma outra dimensão do que é a cultura escrita portuguesa. E, nesse sentido, é aquilo que eu diria que é uma abordagem eclética, plural, porque toca em diferentes épocas, embora se note que aquele século XVI foi um século esplendoroso, em todos os domínios, Foi um processo que eu diria de desocultação cultural foi um século excepcional para nós. Quando, muitas vezes, os mitos que o século XIX nos traz é de que teria sido a Idade Média, esse é que teria sido o apogeu, o auge, ou seja, que o próprio, enfim, a empresa das descobertas seria como que uma espécie de cair no fundo dos oceanos, não é? Como origem da nossa própria decadência. Não foi. Foi aí que nós afirmámos, precisamente, a nossa cultura numa outra dimensão, que é a dimensão universal da cultura, precisamente porque nós contribuímos precisamente para esse desenvolvimento do conhecimento humano sobre o seu próprio mundo. E, acima de tudo, uma coisa bem mais importante, sobre o problema da alteridade, ou seja, como é que nós encaramos o outro, não é? Como é que nós encaramos o selvagem, como é que encaramos o negro em África quando o descobrimos, quando é que encaramos as paisagens tão diferentes que são daquelas com que nos confrontamos olhando para o nosso mundo ocidental. Portanto, há aqui, em primeiro lugar, o problema da apropriação do outro, a apropriação daquilo que é diferente. Em segundo lugar, nestas obras conseguimos depois distinguir como é que elas são orientadas para a sua difusão. Ou seja, uma cultura
que se resguarda para si própria, que se fecha sobre si própria, é uma cultura que arrisca a não subsistir. E, nesse sentido, o problema da difusão das obras, das grandes obras portuguesas, teve um papel muito importante no próprio desenvolvimento cultural e científico, por exemplo, da Europa e do mundo ocidental, para além de outros mundos, como seja o próprio mundo oriental. E daí decorre depois a forma como é que essa cultura é apropriada, como é que esses escritos são lidos, compreendidos, discutidos, como é que gente diferente faz leituras diferentes dos mesmos escritos. E isso é precisamente essa capacidade de confrontar entre aquilo que é uma expressão codificada e erudita de uma cultura face a outras culturas que a interpretam. Eu julgo que é precisamente na leitura destas obras é talvez o maior desafio que nós podemos encontrar. Depois aquilo que é, e julgo que foi muito bem explicado por parte do professor Eduardo Franco, que é a necessidade de voltar, a necessidade de regressar às fontes, a necessidade de não pegar em edições e reedições consagradas, mas voltar às fontes, voltar aos originais. E isso é de uma seriedade que eu assinalo aqui, e de rigor científico, que eu gostaria precisamente de assinalar. Porque é a partir das fontes que nós podemos reconstruir o legado que nos foi transmitido. Não é o legado do legado do legado, é o legado dessa mesma origem. E esses são, de facto, os alicerces, não só da ideia de património, mas, acima de tudo, da forma como esse património foi apropriado, como é que ele foi preservado e como é que ele foi interpretado ao longo do tempo. Nesse sentido, esse é um exercício que permite construir os laços que nos autorizam a atar o passado, o presente, e não direi que o futuro, mas o devir, aquilo que nós somos diariamente confrontados com este vórtice de mudança que presenciamos. E nessa perspectiva, o regresso às fontes não é um enquistamento, não é a busca, digamos, do puro. Não, é uma releitura da origem. E é isso que permite construir esta ligação constante entre passado, presente e devir. Mas esta obra, ou estas obras, alargam o seu âmbito, porque, como foi também muito bem destacado, esta obra pretende romper com a visão da cultura que se envolve em circuito fechado. Ou seja, um circuito que vai muito pouco para além dos círculos académicos e intelectuais, que quer queiramos, quer não, são pequenos, são reduzidos, conhecemos todos uns aos outros. Não é? E, portanto, quando as obras circulam em circuito fechado, acabam por não ter o impacto e ter a função, digamos assim, para que são concebidas. Nesse sentido, esta é uma obra para o grande público. E não tínhamos vergonha de falar e de escrever e de publicar para o grande público. Porque ele é, precisamente, o destino mais nobre que nós podemos ter pela frente. E aí também a Universidade terá muito a aprender, porque continua só a falar para si própria. E esquecendo, e eu estou à vontade porque tenho aqui pessoas que souberam interpretar isso, o caso do Carlos Filhais, não se ficou no laboratório, não se ficou nos artigos, porque assumiu a responsabilidade de chegar ao cidadão comum, com o conhecimento, com a ciência
e de abrir as portas precisamente para que este acesso fosse um acesso mais generalizado. Portanto, poderemos dizer que esses laços são entretecidos a partir precisamente da forma como nós conseguimos chegar ao maior número. Porque são laços múltiplos, mas que geram coesão, geram identificação. Eu não sei se geram identidade, mas geram processos de identificação, que é uma coisa relativamente diferente. Bom, eu já vou para a ficha 7, e, portanto, já vamos a caminho do fim, que tem a ver um pouco também com os nossos tempos. Nós andamos demasiado obcecados com a globalização e com o risco de sermos esmagados pelo rolo compressor da cultura outra e da ameaça que isso pode representar para a nossa cultura. Estou a utilizar a nossa e salientei porque tínhamos consciência que nós não temos uma cultura, nós pertencemos a uma cultura. Somos veículos de uma cultura e não temos o direito de nos apropriarmos, tal como a língua, não temos o direito de a tornar exclusivamente nossa. Quando quisermos tornar exclusivamente nossa, como afirmação de identidade, aí perdemos o caráter cosmopolita, como o Fernando Pessoa muito bem soube dizer, a capacidade que os portugueses têm, não de se afirmarem como portugueses, mas acima de tudo de se relacionarem como portugueses com todos os outros povos. E isso é talvez a forma mais rica de tornarmos universal aquilo que somos, da nossa própria cultura. Nesse sentido, nós soubemos, eu diria que mesmo com mácula, de que não nos devemos envergonhar, porque só nos envergonhamos se não conhecermos os contextos em que essa relação com o outro, não é, se processou. Mas essa capacidade de nos abrirmos às culturas outras, à diversidade dessas culturas e civilizações, dos povos, e que, como diria o Sá Miranda, por vezes nos espanta, não é? Porque o confronto com a diferença é algo de extraordinário, não é? Como é que a entendemos? Não é? E os portugueses, muito mais que qualquer outro povo na Europa e no mundo ocidental, souberam lidar com a diferença. Deram lições de saber lidar com a diferença. E elas estão expressas em algumas das grandes obras que vão ser publicadas nesta coleção. Só que a diversidade e a diferença também nos aterroriza. E hoje vivemos precisamente isso. Estamos a ser confrontados com pessoas que pensam de forma diferente, e é tão diferente que gera terror, gera receio, gera medo, não é? E gera afastamento. E o objetivo é mesmo esse. Não é? Só que talvez os portugueses tenham alguma coisa a dizer, é que muitas vezes, mesmo perante o terror, há coisas que nos fascinam. E essa capacidade expressa em algumas destas obras de fascinação, eu não digo fascínio, é um ato de fascinação com a diferença, eu acho que é uma lição enorme que nós temos que enaltecer. Eu não queria abusar muito mais, só faltam 2 fichas, eu vou avisando que é para as pessoas não perderem a paciência, porque eu realmente tenho um indicador quando trabalho com os meus alunos, é quando eu começo a ouvir barulho nas carteiras, não é? Eu começo a ver, está na altura de começar a passar para o fim, não é? Mas como vocês ainda não fizeram esse barulho, eu quase me sinto na obrigação de vos abusar, no sentido de exprimir um pouco mais a vossa paciência. Mas há aqui algo que eu julgo que é importante falar, que é esta ideia da cultura nacional. Eu confesso que sou um universalista e, portanto, esta maneira de entender a cultura como a cultura nacional é algo que me faz alguma pele de galinha, não é? Tal como esta distinção, não é, entre cultura erudita e cultura popular. Perguntem ao Aquilino qual é a diferença entre uma coisa, aquilo que ele faz e aquilo em que ele se baseou para fazer o que faz.
que é das coisas mais excepcionais que existe. Já não podem perguntar ao Aquilino, mas nem podem perguntar ao Júlio Diniz também. Quer dizer, mas esta capacidade de tornar erudito aquilo que é popular, esta ligação constante, que não é a submissão ao popular, mas é a capacidade de recriar o popular. E nesse sentido, penso que em muitas das obras que estão aqui presentes, nós vamos ter a oportunidade, precisamente, de perceber esta relação estreita entre aquilo que é a língua falada e aquilo que é a língua escrita. Não é? Porque elas correspondem a atos culturais diferentes. Não é? Portanto, e é nesse sentido que é tão importante a expressão dos jograis e dos segreis, que vemos neste primeiro volume, não é? Como dos pregadores, dos negociantes. Eu chamava a atenção, talvez falhem aqui alguns relatos de mercadores. Não é? Este é um país de poetas e mercadores, navegantes e de filósofos, não é? E nesse sentido, mas reparei que no final do primeiro volume tem lá uma parte dos textos instrumentais, dos documentos instrumentais, com muito a propósito. E nesse sentido, é esta cultura de navegadores e viajantes que faz esta interação constante entre aquilo que é a tradição oral e a codificação escrita. Por isso, esta é uma cultura plural e aberta ao mundo. Se algo nos distingue, tem em grande parte a ver com o facto de termos sido plurais e abertos ao mundo. Por último, aquilo que eu gostaria de também dizer é que construir através da língua e da escrita os pilares desta sociedade foi algo que foi possível porque quer queiramos, quer não gostemos ou não gostemos, esses pilares foram construídos com a própria construção do Estado. Há documentos que são obras-primas da língua portuguesa e que são documentos de base burocrática ou legislativa. Não é? Vamos às chancelarias e encontramos isso. Não é? Mas não esquecer que uma instituição, nós não damos grande importância, só nos lembramos delas quando precisamos de lá ir. O notariado é uma das instituições mais antigas, criadas por Dom Afonso II, precisamente para que a memória ficasse registada e que todos a pudessem partilhar. E aí vamos encontrar o quê? Vamos encontrar desde os testamentos, os contratos e mais. Há um processo que eu já utilizei numa obra minha, que é este movimento que eu diria, é um termo um bocado, que é vernaculização, ou seja, tornar a cultura em termos de chegar à escrita ao vernáculo. Não é? E é a partir daí que os pilares do Estado moderno são erigidos logo nos primeiros reis. Logo nos primeiros reis. Nomeadamente com a codificação normativa, com aquilo que nós podemos denominar que são os escritos dos contratos e aquilo que é a construção de uma administração pública, em especial da administração fiscal, não é? Que tem a ver precisamente desde a primeira dinastia, digamos assim, com a construção dos pilares culturais do desenvolvimento do Estado. Nesse sentido, ela também vai estar presente, porque algumas das obras anunciadas têm esse... E chegamos ao 10, que é precisamente algo que o meu mestre Vitorino Magalhães Godinho nunca se esquecia de me lembrar, e me fazia, de certa forma, ponderar o meu entusiasmo. Ele dizia-me, cuidado, porque há cultura oral, há cultura escrita, e nós temos
um estoque, desculpem-me o economicismo, um estoque dessa cultura escrita enorme e muito rico, mas depois diz-me, mas não há cultura impressa. Muitas das grandes obras permaneceram em manuscrito durante muito tempo. Quando, no século XVI, com a imprensa, a cultura que se afirma é a cultura impressa. E é nessa perspectiva que eu julgo que não é tarde demais para que possamos devolver alguns desses manuscritos que só são conhecidos de alguns, para chegar ao grande público. E nessa perspectiva é uma viagem que todos temos que empreender, porque somos o que construímos ao longo de mais de 8 séculos de existência coletiva. E este é talvez o testemunho mais eloquente e mais rico disso que construímos e que nos orgulhamos. Muito obrigado pela vossa atenção.